Então, vamos lá, iniciar aí mais um item, né, desse capítulo da fisiologia chamado termorregulação. Então, na nossa última conversa, falamos de equilíbrio térmico, produção de calor, né, e a perda de calor, o quanto que essas duas variáveis precisam estar bem equilibradas. E hoje, né, nesse momento, a gente quer abordar um pouquinho sobre os fatores do corpo humano que favorecem a produção de calor. Então, percebam que, no nosso dia a dia, a produção de calor ela é representada, né, pelo aumento do metabolismo. Então, se eu tenho um aumento do metabolismo, eu posso dizer que essa produção de calor também está aumentada. A gente pode definir metabolismo de uma maneira simples, né, como um conjunto de reações químicas que acontecem no organismo. Então, quando a gente fala sobre fatores do corpo humano que favorecem a produção de calor, o exercício, né? O exercício ele pode aumentar a taxa metabólica em até 50 vezes. Então, é importante, né, um comportamento não sedentário para que essa taxa metabólica ela aconteça, né, de uma maneira eficaz no nosso dia a dia. Então, o exercício ele favorece o aumento da produção de calor. A gente também pode aqui considerar substâncias calorigênicas. E essas substâncias calorigênicas, elas têm uma relação com o sistema nervoso autônomo simpático. Então, quando a gente estuda sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo simpático ele é responsável pelas reações de luta ou fuga, né? Então, nós temos substâncias em situações simpático-tônicas que são liberadas, né, e que aumentam a produção de calor. Vamos destacar aqui a adrenalina, a epinefrina, como exemplos, né, de substâncias calorigênicas, né? Eu costumo citar alguns exemplos aí interessantes quando você tem uma entrevista de emprego, né, aonde você fica muito nervoso, quando você vai fazer uma prova, um concurso público, ou quando você está numa situação, né, que te remete a um nervosismo muito intenso, medo, aflição, né? Você começa a ter liberação de substâncias calorigênicas exatamente para contribuir, né, para essa situação de luta e fuga que ela tem uma relação aí com a caracterização do sistema nervoso autônomo simpático e, consequentemente, a produção de calor aumenta. Às vezes você começa até a ter sudorese, uma sensação de calor, né, bem evidenciada. Então, a gente não pode esquecer desse item importante também da fisiologia, que é o sistema nervoso autônomo e o quanto isso impacta, né, na produção de calor. Existe um hormônio chamado tiroxina, né, então conhecido como T4, e é um hormônio também que favorece a produção de calor. Quando você está com muito frio, né, uma situação que você tem um frio aí intenso, né, ou está sendo submetido a um frio intenso, o organismo começa a aumentar a produção de T4 com o intuito de aumentar essa taxa metabólica e, consequentemente, favorecer o aumento da produção de calor, que vai contribuir demais para o equilíbrio térmico. Existem doenças metabólicas, como o hipertiroidismo, onde a pessoa ela tem uma produção excessiva desse hormônio, e isso pode caracterizar, né, um hipertiroidismo, onde a produção de calor ocorre exacerbadamente. E ao contrário também, né, o hipotiroidismo, onde você tem uma diminuição da produção desse hormônio, diminuição na produção de T4, e, consequentemente, a pessoa ela não produz tanto calor, né? Mas ela acaba perdendo calor. Não produz
Se não produz, ela não tem um gasto calórico tão grande, então ela geralmente, né, tem sobrepeso ou engorda, uma condição comum aí no hipotiroidismo. A gente vai detalhar em aulas futuras, quando eu mostrar alguns slides, a gente vai detalhar essa condição, tentar dar mais alguns exemplos para clarear essa situação, tá? Então, exercício, substâncias calorigênicas, né? Liberação de substâncias calorigênicas e a produção de P4, da tiroxina. E, por fim, a gente não pode esquecer da condição chamada metabolismo basal. O que é metabolismo basal? Metabolismo basal é importante para a produção de calor. Nós podemos definir metabolismo basal como a energia necessária para as nossas atividades de vida diária. Então, o fato, né, da gente dormir, acordar, trabalhar, estudar, da gente sobreviver aí durante o dia a dia, né, a gente pode considerar isso como metabolismo basal. Tanto que quando eu comentei no início dessa conversa, né, a questão do comportamento não sedentário, uma pessoa que tem um comportamento não sedentário, que ela vai a pé até o trabalho, que ela anda em transporte público, ao invés de pegar elevador, ela sobe de escada, essa taxa metabólica basal, ela tende a ser um pouquinho maior. E se a pessoa fizer isso regularmente, isso pode caracterizar um comportamento não sedentário, né? Por mais que a pessoa não pratique atividade física regular, ela tem um comportamento não sedentário que pode favorecer essa taxa metabólica basal. Então, de novo, né, metabolismo basal é definido como a energia necessária para as nossas atividades de vida diária. Então, com certeza, todos esses fatores vão contribuir, né, para a produção de calor durante o nosso dia a dia. E daqui a pouco, em outras ocasiões, em outras aulas, a gente vai entender sobre a perda de calor mais detalhadamente, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aí entendido o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.